Construir uma nova cidade a partir de projetos inovadores. Esse é o desafio assumido diariamente pela JET Empreendimentos Imobiliários, uma empresa que não para de crescer e também, claro, de se atualizar. E para saber mais sobre esse assunto, os projetos, eu recebo aqui no nosso estúdio o Manuel Lopes, que é sócio-diretor da JET Incorporadora. Manuel, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Amanda, é um prazer todo meu. Eu agradeço o convite da TV Record, o visitar na Record. Estou muito feliz e espero que o papo seja muito bacana, porque a gente possa passar o empreendimento com bem clareza, porque ele é muito diferenciado. Coisa boa. Eu já quero saber contigo quais são os principais diferenciais da JET Incorporadora nesse mercado imobiliário que vive sempre um boom, né? A gente está vendo isso realmente, de fato, aqui no nosso estado, sempre com inovações, muita tecnologia. Fala um pouquinho desses desafios de vocês e dos projetos atuais. Pois é, o que é interessante é que assim, a JET se preocupou bastante com a questão do empreendimento, para que pudesse trazer na realidade, puxar uma demanda que a gente está precisando, trabalhar num público bem diferenciado, que é o que o objetivo é esse. E num tipo de produto muito diferenciado também. Tá? A gente sabe que, na realidade, hoje, por exemplo, o condomínio do Lago Aras Parque, que é o do nosso condomínio, ele fica no município de Santa Isabel, e ele fica ali a 8 quilômetros da BR para quem vai para Vigia, Colares, São Caetano, que são áreas bem frequentadas, que as pessoas costumam ir para lá para praticar pesca e tal. Então a gente pensou muito nisso também. De repente é o caminho dessas pessoas. E ele veio diferente. A tendência, ele veio com um condomínio com vários diferenciais e com essa pegada de condomínio fechado, horizontal, com todo o sistema com aquele conceito que todo condomínio tem. Segurança, qualidade de vida e com bastante opção de lazer. Ele vem com essa pegada e a gente desenvolve, eu vou te mostrando aos poucos, assim, que ele vem com bem mais diferente. Bem completo, né, Manuel? Hiper completo, muito diferente de tudo que você já viu, pode ter certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do que vocês planejaram para esse novo condomínio. Pois é, a ideia ali era, por exemplo, se a gente for analisar, hoje a gente fica na cidade, passa por aquela questão da situação bem urbana mesmo, né? Exato. Dificuldade de trânsito e tal. E chega no final de semana, a gente quer descansar. A tendência natural, isso aí tem pesquisa que fala isso, por exemplo, que na realidade que é a necessidade, principalmente depois dos 30, você tem necessidade de relaxar. Sabe quando você está passando naquele... Desconectar. Desconecta, você está passando, está na estrada, olha aquela casa de campo, aquele verde. Pois é, isso daí tem um nome bem bacana que chama de biofilia, que é a necessidade de contato com a natureza. Você tem essa sensação. De respirar aquele verde, aquele ar, e normalmente depois dos 30, se você tem uma atividade muito intensa, depois dos 40, a tendência é quando você está, na realidade, com essa necessidade de descansar, de relaxar. E pensando nisso, a gente criou exatamente o condomínio do Lago Aras Parque. Ele vem muito completo, para você ter uma ideia, ele vem hoje ele é um condomínio fechado, ele trabalha são 450 mil metros quadrados, com 783 lotes, e ele vem com as características normais do condomínio. Ele vem todo murado, logicamente com pórtico de entrada, controle de acesso de pedestre, carro, muros 3 metros de altura, e área de lazer que não tem no mercado, e no Brasil não tem nada completo. A gente se esmerou muito nisso. Tá? Ele vem, por exemplo, com uma floresta que você vai praticar esporte de aventura, tipo tirolesa, né? Arborismo, trilhas ecológicas. E do lado desse daí você tem um lago, com 5 mil metros quadrados de lago, ele vem todo com calçadão e numa área onde você tem uma praia artificial, tá? Porque ela é bem gostosa, e onde você vai praticar pesca, você vai praticar canoagem, você vai poder curtir bem essa área de lago, enfim. Tá, e na frente desse lago, praticamente em cima desse lago, tem um restaurante. E atrás do restaurante eu venho com um clube completo, com quadra de tênis, quadra de esporte, campo de futebol, restaurantes, academia, com um clube completo. Tá? E depois disso eu tenho um Aras. Um Aras com área com 54 baias. Eu tenho 3 mil metros quadrados de área de equitação, para fazer manobra de tambor, trilha para cavalo. E a gente não ficou satisfeito, a gente ainda colocou uma pista de kart. Então você tem uma pista de kart oficial e ainda tem um heliporto, se você quiser mais conforto, chega lá de helicóptero, você pode chegar, porque vai ter um heliporto lá também. Agora, é completo. Completaço. Agora, Manuel,
quem é o público desse condomínio? Vocês pensam em realmente na questão da moradia, para a pessoa vir e retornar para a cidade? Ou vocês pensam algo mais para os finais de semana, temporadas? Me fala um pouquinho do público. Bem bacana. Essa daí foi bem legal essa pergunta, porque assim, eu tenho praticamente 4 tipos de públicos lá. Perfeito. O primeiro é o morador de Santa Isabel. Tá? E a localidade dali de 15 a 30 minutos. Aqui em Belém a gente está acostumado a isso. Se eu vou me deslocar de algum lugar, eu levo 30, 40, 50, até uma hora. Até mais. Até bem mais do que isso. Dependendo do horário, eu chego até mais do que isso. E lá não, eu tenho de 15 a 30 minutos pessoas. Tipo, eu estou falando de Castanhal, estou falando de Benevídeo, estou falando de Santo Antônio do Tauá, estou falando de Santa Isabel, estou falando dessas localidades. Marituba, chega, de repente, você chega em 20, 30 minutos, você está chegando no Aras. Esse é o primeiro público que vai morar, tá? Principalmente o pessoal de Santa Isabel e esse entorno. Porém, eu tenho aquele público que quer aquela casa de final de semana. Né? Hoje você pega alguns locais por exemplo, você vai para a praia, você leva muito tempo para chegar em Belém, você leva muito tempo. E outra coisa interessante, ele vem... Sabe aquele negócio, eu quero minha casa de praia depois dos 30, eu quero aquele sítio e tal. Hoje o sítio está bem difícil, até por uma questão de segurança. Onde o sítio, ele normalmente complica bastante. E a casa de praia nem sempre é tão simples chegar nas casas de praia. Então você leva mais tempo e tal. E você tem a 40, 50 minutos de bem local, onde você vai poder ter a tua casa de final de semana, a tua casa de praia, o teu sítio. Temporada. Com temporada, com todo o sistema de segurança e por aí vai. E tem um público bem interessante. Se a gente for analisar Belém, por exemplo, tem muitas ou poucas opções de clubes sociais. E você tem, de repente, a opção de formar como clube. Ora, eu vou para um clube onde eu posso praticar esporte, posso passear, posso andar de canoa, posso andar de cavalo, posso praticar kart, eu posso andar em trilhas. Aí realmente ele fica bem completo. Além dos investidores, lógico, são aquelas pessoas que compram nesses lotes, nesses locais, para poder construir e, de repente, fazer negócio. Então, tem, na verdade, esses 4 tipos de público. Então, a gente tem bastante opção aí para o público. E como é que vocês têm se adaptado também a essas novidades do mercado, buscado também referências fora? Porque já era tempo, né, que o Pará ele merecia um projeto grandioso como esse. Pois é, eu acho que o mercado, nós temos um mercado de produtos bem urbano, que são os prédios verticais, que a gente tem bastante lançamento em Belém agora. Nos últimos 2 anos a gente percebe um crescimento bastante grande desse mercado, e esse nosso produto ele vem diferente, ele vem nessa pegada. Eu chego no local, no município que nós estamos trabalhando, mas tem essa ideia, ou seja, o pessoal de Belém que está precisando daquela casa de final de semana, é aquela pessoa no entorno que fica ali 1 hora, 2 horas, que de repente vai passar o final de semana, com conforto, com segurança, com todas essas características que de repente é o que a gente está procurando, na realidade, né? Agora, Manuel, quando a gente pensa esses novos e vê esses novos empreendimentos, a gente vê logo em muitos desses projetos a questão da sustentabilidade. Sim. Atrelada. Sim. Como é que vocês também pensaram nisso para o Aras? Pois é, porque na verdade, primeiro que a gente já vai ficar no local que de repente ele tem bastante verde. Sim. Então você vai ter contato com a natureza. Uma floresta extensa, uma área verde. Exatamente. Você tem uma floresta extensa, você tem passeios ecológicos, você tem todo um... A gente vai trabalhar também lá com placas solares, exatamente para que possa atingir e gerar energia para o próprio condomínio. Vocês pensam também em trabalhar, por exemplo, o reaproveitamento da água da chuva? Sim, nós temos, o nosso condomínio vem com ética, exatamente esse aproveitamento com a questão do tratamento da água. A gente vem com os broquetes, exatamente para evitar, para que não tenha asfalto e de repente causar aquele impacto, aquele calor, porque o asfalto ele puxa isso. Então, aquele conforto ambiental para a gente é fundamental. Tá? Então, a gente está sempre buscando todos os meios para que a gente consiga ter esse convívio com a natureza e sempre respeitando o meio ambiente. E sem dúvida com projetos sempre inovadores. Sim. Aqui para o nosso estado, sim, né? Te agradeço mais uma vez pela visita. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado. Agradeço a Record também pela oportunidade. E estamos à disposição. Se precisar da gente está sempre à disposição para prestar esclarecimento, para contribuir para o crescimento e manutenção desse mercado imobiliário. A gente está sempre à disposição. Sem dúvida nenhuma. E a gente conversou com o Manuel Lopes, que é sócio-diretor da JET Incorporadora. Nós vamos para um rápido intervalo e eu já volto para falar com o Caio Barros, sócio da Doceria Amorosa, que vem contar para a gente um pouquinho mais dessa trajetória também desse empreendimento tão premiado, que leva conforto e sabor para os seus clientes. Eu espero você.
Estamos de volta com Visita na Record e você conhece o movimento Comfort Food, que é aquela comida que traz geralmente uma memória afetiva, boas recordações ou literalmente aquele alimento que te dá conforto, prazer, essa sensação de bem-estar. Essas são algumas das propostas da Doceria Amorosa. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe por aqui o Caio Barros, que é sócio da premiada Doceria Amorosa. Caio, seja muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado de estar aqui nessa oportunidade aqui no Visita na Record. Caio, conta pra gente como é que surgiu a ideia de abrir uma doceria aqui em Belém. Olha, a ideia de abrir uma doceria lá em 1995 começou com meu pai e com a minha tia, que eles são de uma família que veio de Abaetetuba. E lá em Abaetetuba, minha avó, Dona Inês, já fazia bolos, salgados, doces para festas, reuniões. Aqueles por encomendas. Isso, por encomenda. E quando a família veio para Belém, por conta dos filhos estudarem, meu pai e os irmãos vieram para Belém para estudar, depois vendo os negócios acontecendo, as empresas, outras surgindo, eles tiveram uma ideia, poxa, será que não seria legal pegar tudo aquilo que a mamãe, né, que a avó dele, que a minha avó, que a mãe deles fazia, e transformar nisso num negócio? E aí você estava me falando, a sua tia trabalhava como aeromoça na época. Isso. E aí ela viajava muito, então, por essas viagens dela, ela também tinha ali o conhecimento do que estava vingando, né, em novos empreendimentos. Tinham também aquelas novas docerias que estavam surgindo em outros lugares, cafés também, que acabavam virando ponto de encontro. Ela acabou falando assim, será que a gente não pode associar isso àquelas receitas tão gostosas da mamãe? Seria uma coisa assim. Isso, exatamente. Que legal, que então foi a partir desse movimento do meu pai com a minha tia que surgiu lá em 95, na época, a Abelhuda. E aí depois mudou de nome, né? A partir de quando que se tornou a Amorosa? A Amorosa foi em 2012. A gente teve umas pequenas mudanças e aí que acabou virando a Amorosa. Exatamente. A Abelhuda acabou virando Amorosa. E aí, das duas formas, né? A Abelhuda, que remetia àquela questão do doce, né? E depois a Amorosa, que também tem aquela questão do aconchego, que tem muito disso, né? Das famílias se reunirem, planejarem para algum momento especial. Então, a gente vai ali confraternizar, tem muito dessas reuniões. Queria que você falasse um pouquinho dessas receitas que certamente para vocês da família trazem essa sensação também de memória afetiva, né? Me fala um pouquinho o que o Caio, o que você lembra daquela época do Caio criança, das coisas gostosas, assim, uma receita que você puxa na memória e fala, nossa, eu gostava tanto quanto a minha avó, quando ela preparava isso, e hoje tem no cardápio. Me fala aí alguma coisa. Ah, sim. Olha, são várias coisas, né? Primeiro que são muitas coisas. Mas assim, o bolo, o que mais marca mesmo é o nosso bolo confeitado. É aquele tradicional massa de bolo com aquele confeito açucarado, bem doce, que remete muito à época de infância. Porque foi dali que começou. Foi de fazer os bolos artísticos, foi de fazer os bolos para as festas, os docinhos e salgadinhos, que surgiu tudo. Então, assim, a maior lembrança que eu tenho é essa, dela fazendo a massa para confeitar o bolo e a gente lá tentando pegar um pouquinho daquele confeito. A gente raspava, né? E a gente raspava, assim, né? A massa do bolo que a avó batia. Eu também fazia isso lá na minha casa, tá? Ficava ali só do lado, aquela massa açucarada e a gente ali metendo o dedo. Exatamente. E hoje, por exemplo, vocês, para esse cardápio, são receitas só que a sua avó ia preparando? Ou hoje vocês também trouxeram, ao longo do tempo, novas receitas que vocês achavam que era legal também? Não, já teve a inclusão de várias receitas. A base que ela colocou mesmo foi do bolo confeitado e dos salgados. Isso daí é uma coisa exclusivamente que a gente tem aprimorado desde quando ela começou a fazer as coisas. Mas, ao longo do tempo, já veio várias inovações. Até também ouvindo um pouquinho dos clientes que frequentam a doceria. Isso. Tem esse feedback também de ouvi-los? Temos. Depois surgiu as tortas.
que nós somos também reconhecidos pelas tortas, as tortas geladas, que tem a de morango, casadinho, cupuaçu, entre outros sabores. E hoje, Caio, vocês têm uma demanda grande também de encomendas, né? Para aniversários, festas, eventos. Sim, sim. Eu digo que até a nossa demanda de encomenda é até maior do que a demanda que a pessoa vai lá na loja consumir no salão. Exato. É mesmo. Porque as pessoas realmente se preocupam, se programam para encomendar, para fazer as suas reuniões, suas festas, as suas confraternizações. Hoje, desse rendimento total de vocês, né? Essas encomendas abocanham quantos % desse rendimento de vocês? Mais de 60%? Sim, em torno de 60%, 70%. As encomendas mesmo são, digamos assim, a nossa força motriz. As encomendas que estão ali garantem. Do salão é bom, é o nosso cartão de visita. É onde a pessoa começa, conhece, experimenta e aí cria confiabilidade, sabe do padrão e aí cria confiança para pedir para suas reuniões, né? Essa é a verdade. Agora, o Caio, há tanto tempo assim, sendo uma referência, uma doceria que é referência aqui em Belém, hoje vocês estão com quantas unidades? Hoje nós temos 3 unidades. 3 unidades. Então, assim, não é à toa, né, que há tanto tempo já no mercado, desde 95, vocês completam esse ano 30 anos que você estava me falando, né? Então, assim, o que se atribui a esse tempo todo vocês serem essa referência? Seria realmente o fato de vocês priorizarem a qualidade dos produtos, da entrega, do atendimento? O que você atribui isso? Olha, desde a nossa fundação, nosso maior desafio, porque isso, eu digo da nossa formação, porque muita coisa eu absorvi, desde quando meu pai, minhas tias têm isso em mente desde sempre, que é a manutenção do padrão de qualidade. É isso que dá longevidade, continuidade, não só a nossa empresa, mas qualquer empresa. Ter o mesmo padrão de excelência e manter ele, porque é isso que faz o cliente reconhecer, voltar, se sentir seguro e ele sabe que sempre vai encontrar a mesma coisa. Ou seja, que ele vai retornar e vai comer aquele bolo da mesma forma. Exatamente. Né, que ele provou há tantos anos atrás. Isso. Junto com que dá essa sensação do comfort food. Nós temos relatos de clientes que falam que há mais de 10 anos eu fui em Belém e eu voltei agora e continua a mesma coisa. Nossa, parabéns, porque é isso. Então, a gente se preocupa tanto com isso em manter esse padrão de qualidade para ter esse reconhecimento do cliente. Esse é o maior reconhecimento que vocês têm? Acredito das pessoas que sim. Que retornam? Sim. Acho que esse é uma das coisas que nós mais ouvimos de relatos, né? São esses. Poxa, legal, que ainda está com o mesmo sabor, com a mesma qualidade, não diminuiu. Então, é por isso que vocês tem esse sucesso, né, digamos assim. Poxa, que legal, né? Queria que você falasse pra gente onde ficam as unidades. Sim. A unidade matriz fica na Avenida Gentil Bittencourt, né? Que foi a primeira, que foi onde surgiu. Que foi a primeira, de onde surgiu, de onde sai tudo também, onde é o nosso central de produção. Sai tudo lá. Nós temos uma unidade na Boa Ventura, que também já tem um tempinho lá, já tem há 15 anos lá. E no Shopping Pátio Belém, no 3º piso. Hoje, até legal que você comentou sobre isso, hoje todos os produtos são produzidos na Gentil. Isso. E aí vocês só fazem distribuir. Exatamente. Aí a gente tem, assim, a gente faz a finalização de alguns nas outras lojas, mas a maioria toda é produzida na Gentil. É uma forma de garantir o mesmo sabor? Seria isso também? Isso, Caio? Exatamente, para a gente ter o domínio de todo o processo de produção para garantir o mesmo padrão de qualidade. Porque se começa a diversificar os pontos de produção, pode ser que tenha alguma variação de um local para outro. Tem uma curiosidade minha, tem alguma receita que está desde o início, de quando vocês fundaram a doceria? Olha... É a pergunta de vestibular, né? Tem. Qual é? Tem o mini bolo personalizado. Esse está desde o início, assim, que é o bolinho para festa, aquele confeitado. Esse está desde o início. Outro, que é a torta casadinho. Essa também está desde o início. E se tirar do cardápio, vocês apanham? Não tem como. Unha de caranguejo, a coxinha. E o que sai mais? Olha, o que sai mais hoje?
Vou te dar 2 oportunidades para falar na opção doce e salgado, o que sai mais? Certo. Pronto, para não ser só um. Pronto, na opção de doce, o que mais sai é a nossa torta do chefe. Que é Como é a torta do chefe? A torta do chefe, ela é uma torta que é o pão de ló de chocolate com creme branco com morango e o ganache de chocolate. A gente já entende então ela por quê, né? Esse é o carro-chefe dos doces. Dos doces, E dos salgados? Não, e o do salgado é o pão de batata com recheio de queijo. Esse daí é campeão também. O pessoal sempre que vai lá pede, repete, leva para casa. Que legal. Uma outra coisa que eu acho que é legal da gente pontuar, Caio, é a questão do atendimento, né? Que a gente sempre se sente muito acolhido quando a gente tem a oportunidade de visitar vocês. É algo que vocês também sempre priorizam, um treinamento da equipe, para que cada um dos clientes seja tratado ali da melhor forma e de forma igual por todos vocês. Sim. Além, né, de ter o padrão de qualidade nos produtos, se não tiver um bom atendimento, também cai por terra tudo aquilo que a gente se preocupa em oferecer para o cliente, porque tem que haver essa experiência completa. Então, a equipe é treinada, a gente tem toda essa preocupação em que eles possam atender o cliente da melhor forma, atender a expectativa, o que o cliente quer quando ele chega lá. Porque às vezes a pessoa vem muito bem, não sabe o que quer, então a gente tem que orientar ele, assim, saber o que ele quer naquele dia. Porque às vezes a pessoa quer comer mais um doce. Eu, por exemplo, quando chego lá, sempre quero tudo. Então eu preciso ser muito bem orientada. Ô, Caio, que legal, porque a gente está falando dessa questão do conforto, do atendimento, de ser bem recebido, mas eu acho que vocês realmente, já aproveitando a oportunidade, vocês entregam isso de fato. E aí acabam fazendo com que cada visita a gente tenha essa memória afetiva, algo de bom para recordar quando a gente reúne com os amigos ou com a família por ali. Então, te parabenizo também por tanto tempo, né? Não é à toa que são 30 anos de mercado e se vocês não prezassem pela qualidade e por um bom atendimento, você certamente não teria o resultado que vocês têm hoje. Planos para o futuro, o que vocês esperam? Não necessariamente só abrir ou não uma nova unidade, mas o que vocês esperam continuar aí trilhando para a Doceria Amorosa? Olha, com a COP30, nossos planos tiveram uma reviravolta. Será que vem receita nova? Pode ser ou não? Receita nova, não sei, mas a gente está preparando pelo menos uma nova loja ali na Gentil. A gente vai dar uma repaginada para poder atender essa nova demanda da COP30, porque já tem aumentado, a gente já está sentindo esse aumento da procura e até o final do evento, né, que deve ser só em dezembro ou janeiro, porque ainda vai ficar muita gente na cidade, então nosso foco se tornou esse. E aí talvez aumentar também o quadro de funcionários? Nós vamos aumentar a loja um pouco e vamos também aumentar o quadro de funcionários para receber melhor os clientes. E aí depois da COP30 nós vamos com novos planos, talvez de abrir uma outra loja. Quem sabe? Exatamente. Mas são planos para o quê? Ano que vem, talvez? Talvez, ano que vem ou mais um pouquinho. Esperar a COP passar. Exato, porque a COP bagunçou toda a vida do paraense, eu acredito. Mas uma bagunça boa. Exatamente, que vai vir para trazer muitos frutos para a gente aqui. É isso, a gente quer receber bem quem vier de fora, né? Pode chegar o turista, que ali serão bem recebidos. Caio, muito obrigada pela visita, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Amanda. Obrigada a você. E a gente recebeu aqui no nosso estúdio Caio Barros, que é sócio da Doceria Amorosa. A edição de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, pela audiência. Um excelente final de semana. E a gente volta a se encontrar no próximo domingo, no nosso próximo Visita na Record. Tchau, tchau.